Olá, está me ouvindo? Parece, eu não estou ouvindo. Será que é meu áudio? Você consegue me ouvir? Sinaliza. Tá. Eu não consigo te ouvir. Será que está fechado o teu áudio? Ah, é porque está fechado. Pronto, agora consegue me ouvir? Agora sim, prazer. Prazer, Antônia. Antônia Sandra, né? Isso. Prazer, professora Miriam. Eu vou ser a mediadora aqui da nossa sessão. Ok. Um pouquinho cedo ainda. Oi, boa tarde. Ah, Clauren. Tá. Eita, deixa eu mudar Você- aqui, peraí. A Ana também Pronto, entrou. vocês me ouvem bem? Sim. Para ficar sem pegar ruídos, esse microfone aqui é melhor. Então, trocando, né? Para ajustar. Boa tarde a todos. Tarde. Boa Oi, Ana, tudo tarde. bom? Tudo bem, Tem professora? fundo de Você Tudo tela. bem? Tem esse fundo de tela aí pra gente usar também para ficar bonitinho? tem, eu posso tentar mandar aqui pelo chat, não sei se dá. Deixa eu ver. Mandei aí, ver se vocês conseguem baixar. Ah, para mim tá carregando aqui. Aí fica mais bonitinho, né? Todo mundo igual. Tem a versão azul claro, azul mais escuro. Gente, não vou me arriscar, não, porque eu, para mexer com tecnologia, tem, tô aqui nervosa, só ver se esse negócio vai dar certo para apresentar. Vai sim. Ai, ai. Fica tranquila. O seu é qual? O meu Qual, é, qual, é qual a Notas ordem? sobre a teoria da aprendizagem no local de trabalho, de Silvia Guerra. Acho Sim, eu que fiquei super curiosa. tem Vai liderança. seguir aquela sequência, Ana Paula, que estava lá no roteiro ali da sessão, só para a gente se organizar. Eu vou abrir aqui, tá? Só um minuto. Tentando conectar meu fone. Ele estava aparecendo para mim, se é essa ordem, o artigo. Peraí que eu abri errado. Liderança compartilhada, Ah, é o meu, depois, então. depois notas sobre teoria da aprendizagem O meu, e a influência da fintechs com SG, né? No desempenho. Caso do bem. Mesmo. Eu abri assim, não sei se ele estava. Tinha uma ordem diferente lá. É essa ordem mesmo que aparece para mim. Essa, né? Não, eu é que não decorei, gente. Por isso que eu perguntei, porque É, não, mas não também não. sabia. Para mim, eu era a última da listinha ali. E aí, Mas mas não, sou a também primeira. não tem problema. Falta uma pessoa Preparar a só. apresentação aqui, mudar meus monitores para ficar tudo ok.
Faz o trabalho aí na hora de apresentar, a gente fica, parece que dá um branco, esquece o que fez. Alguém mais faz isso? Ai, todo mundo, eu assim mesmo. Ó céus. E a professora, você está com o áudio desligado. Eu estou aqui perto de uma cantina na instituição e aí deu um barulhinho lá, eu fechei. Mas agora estou num lugar mais, fechei a porta, estou num lugar mais quietinho. Não precisa ser tão formal assim, tá? Podem ser mais descontraído, tá? Essa apresentação. A gente, na minha época de apresentações, na época do doutorado, né? Era tudo, e aí né, depois a gente vira, costuma, e daí assim, a gente apresenta tanto que fica mais normal, assim, né? Vira parte do cotidiano. Mas eu não sei, né, a fase de vocês aí, se estão em época de doutorado, algo assim, mestrado, e era tudo presencial, sempre. E agora é virtual, acho que até mais tranquilo. A gente me lembra que na época tinha vergonha de pegar uma cola, né, ou um negócio na mão. Os colegas eram mais apreensivos, mas vai, gente, vocês fizeram o trabalho. O legal é a gente discutir mesmo e falar um pouco sobre, né, temas relevantes aí para nossa área. Ai, obrigada, professora. No meu caso, eu estou no doutorado, assim, eu apresento, tem dia que faço tipo 5 apresentações por dia para comitês no trabalho. Mas sempre dá aquela coisinha assim, lá é meu ambiente mais natural, assim, que eu tô Sim, todo dia, que eu encontro as sim. pessoas todos os dias, faço, né, dou treinamento presencial. Mas aqui parece que é aquela pegada mais assim, ai meu Deus, se eu falar Esses besteira, eu tô dias, falando em nome da minha professora orientadora, tô falando, entendeu? É aquela a tensão gente de estar assim, né? É o nome de um monte de pesquisador aqui no meio. Mas é o nosso tema, né? Olha o tema do nosso. Já antes de iniciar discutindo, nosso tema aqui de base é aprendizagem organizacional e relacionamento, né? Sim, Quanto nas relações a gente aprende, aí isso é super importante, claro. No doutorado a gente tem a ideia do rigor científico, da cientificidade, aí parece que cientista é um pouco mais sério, assim, né? Mas nas relações deve ser muito parecido. Então, tem, né? A gente tem mais o rigor, mas ele é na metodologia da pesquisa, no rigor, lá quando a gente vai fazer, tá? Depois de apresentar, o resultado já foi, né? Então, assim, a gente sim. já fez essa rigorosidade, então, mas eu entendo, é normal, tá? Eu lembro que quando eu fiz também, tinha essa preocupação, e como a gente tem esse carinho, que bom por esses orientadores, no sentido de querer fazer bonito para eles também, né? Porque vai o nome deles no trabalho. Que bom se todos fossem assim, né? Que nem vocês, de ter esse pensamento de querer, né, fazer bacana. A gente, como prof, sempre fica muito feliz. Nossa, Mas eu me sinto a pessoa mais privilegiada quando eu, assim, eu não acreditei que a minha orientadora tinha me aceitado, sabe? Ela é, para mim, assim, ela é muito referência. Existe uma pessoa, aham. e tem 2 anos que a gente está junto, né? Participando inclusive esse artigo aqui é um trabalho que começou, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está trabalhando, mais de 1 ano e meio que a gente está trabalhando nele, né? Para construção de instrumento e tudo. Então, assim, ela tem, eu tenho todo o respeito e admiração com ela, que para mim, assim, existe uma pessoa, e ela ensina tão bem, com tanta amorosidade, né? E Uhum. generosidade, e eu falo, eu brinco assim, olha, existe uma pessoa antes de Gardenia Abad e outra pessoa depois de Gardenia Abad. Que bom, que bom. E ela é um padrão de excelência muito forte, sabe? E aí E é isso que eu fico a área de, ansiosa. a área de pesquisa de vocês é na área de aprendizagem organizacional? É, é, nosso caso aqui, a gente vai expandir um pouco, né? Porque é aprendizagem organizacional,
E a gente vai olhar o suporte, né, e a influência do desenvolvimento de lideranças na formação de redes de lideranças compartilhadas e desempenho, no meu caso, meu estudo. Aí eu vou pegar esse aqui é uma parte só do instrumento que eu vou aplicar para olhar a formação de redes, para olhar desempenho de equipe, motivação de liderança e transferência. Minha tese teve um pezinho lá na aprendizagem, né? A minha linha mais é na área de estratégia, capacidade dinâmica, né? Capacidade, daí na verdade foi a influência da aprendizagem organizacional no desempenho de inovação de produtos, e aí moderado por capacidade dinâmica de inovação e de absorção. Então, na absorção passa por pessoas também, aprendizagem por pessoas. A minha área, a minha atuação forte hoje no ensino é na área de pessoas, de gestão de pessoas, né? Eu trabalho aí há 20 e poucos anos nessa área. Liderança é um item que transpassa, eu faço algumas consultorias também para empresas, então realmente a nossa dor maior, né? Formar essa liderança e transformar esse aprendizado lá que vem de fora da estratégia para dentro. Então, é algo bem desafiador na ciência e na prática. Exato. Eu, Na eu, eu ciência atuo e na com isso prática. na prática, né? Então, estou tentando aprimorar os nossos processos da universidade corporativa do Banco do Brasil para trabalhar a liderança lá, porque a gente adotou essa metodologia de liderança compartilhada dentro do banco. Uhum. Que bom. Então, tu faz essa ponte também com o profissional e com a ciência. Isso é meio bom. Nem sempre isso Então, dá quando a gente está fazendo doutorado, né? Não sempre fica tão próximo. Temos mais alguém ainda, né? Acho que são 3 na nossa sessão, né, Ana? Agora vai falar comigo, não sei se a professora vai apresentar. Eu acho que a gente espera mais uns 2 minutinhos, né? Que como a gente tem só 3 trabalhos na sessão, a gente vai acabar tendo uma folga. E aí, vamos começar, de repente, se apresentando, né? Já comecei conversando com todo mundo, e aí a gente então começa se apresentando, e daí talvez dá tempo de alguém chegar. A gente tem um pouquinho de flexibilidade, a gente tem 1h30 e acaba tendo 3 trabalhos, quando a gente tem 4, fica um pouquinho mais apertado. Então, eu vou só me apresentar e depois eu deixo a Ana aí dar algumas regras, né? Gente, professora Miriam Magnus Machado. Então, eu sou aqui de Santa Catarina, da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, e fui convidada por uma colega. Esse ano não estou aí, não encaminhei trabalhos, né, para o SEMEAD, eu sempre acabo encaminhando, esse ano também não encaminhei, mas acabando ajudando aqui o programa, estou fazendo essa mediação aí com os meus colegas, né, da FURB, do programa de pós e daqui, tá? Então, como eu comentei, a minha atuação, né, na docência, eu 20 e poucos anos na área realmente de pessoas, então meu concurso na universidade é nessa área, a minha linha de pesquisa um pouquinho mais voltado, sempre pega capacidade de absorção, aprendizagem, pega uma área de pessoas, mas muita coisa na área de estratégia, como prática, competitividade, então uma área bem estratégica, e de vez em quando eu vou lá para a minha área de atuação, que é o RH, com esses temas também, tá? Então, são temas que eu gosto bastante, pesquiso, tenho orientandos aí nessa área também. Acho que qualquer uma de vocês agora. Quer a Ana começar e daí depois... Oi, gente, eu sou Ana Paula, eu sou aqui da Universidade Federal de Lavras, sou mestranda, e eu estou aqui auxiliando a professora Miriam. A gente tem até 4h30, até mais ou menos, para que comece a sessão, mas a gente tem que ficar à vontade para que ela possa apresentar e eu vou dar as considerações. Aí seria eu não sei para vocês, mas falhou bastante a fala da Ana para mim. Também, também. Ana, internet. tá falhando um pouquinho. Está Pode ser conseguindo me seu ouvir fone, agora? Ana. Deixa eu... Tá conseguindo me ouvir agora? Ai, tá Nossa, melhor. melhorou 200%. Ó, É, meu melhorou. fone. Ai, que horror.
E deve estar com defeito, ainda bem que eu percebi. Vocês me falaram. Então, eu sou a Ana Paula, sou aqui da Universidade Federal de Lavras, eu atuo na parte de finanças e estou nessa sessão para aprendizado, que eu acho que é muito importante a gente poder aprender com essas outras linhas, porque a gente fica focado muito nessa linha 3 que é a nossa linha aqui de finanças. Mas para mim foi um aprendizado ler todos esses artigos, eu aprendi muita coisa, então para mim é muito interessante. E a gente vai começar, tipo, 4h30, como tem poucos alunos, apresentadores, a professora Miriam que vai ditar as regras, a professora fica à vontade a determinar as regras de como vai ser as apresentações, e ela vai fazer as considerações, tá bom? E a gente termina mais ou menos umas, eu acho que 5h45, né? Porque começa a outra 15 para 6, que a gente já tem que entrar em outra sessão. Mas aí fiquem à vontade. Eu tô aqui para aprender mesmo, porque para mim está sendo muito importante, porque eu estou no primeiro ano de mestrado, então estou aproveitando todas as oportunidades. Que bom, né? Ter uma mestranda, gente, de primeiro ano aí, a gente, né, que está no doutorado, passou por isso, que tem essa responsabilidade de formar os novos professores também, né? Muito sucesso, né, Ana? Eu tenho muitos colegas aí da área financeira e eu digo assim, ó, nunca esqueçam esse pezinho lá na área de gente, né? Esse, e eu acho que, claro, a área financeira é uma área super nobre, a gente precisa controlar tudo na vida mesmo, mas a área de gente nos exige algo além só, né, desse controle. Então, entender isso num mundo hoje tão tecnológico, entender de relação humana é uma coisa super importante para todo profissional. Então, é um prazer ter você aqui na nossa sessão. E aí eu vou passar a palavra à Antônia e à Cláudia para fazer aí a apresentação delas. Vai lá, Antônia, primeiro. Meu nome é Sandra, né? Eu sou aluna do mestrado da Universidade Estadual do Ceará, né? E aí eu, né, sou técnica, né, na Prefeitura de Fortaleza, que é do programa, faço parte do programa do Observatório, né? E aí, né, como eu tinha passado muito tempo em escola, né, em gestão de escola como diretora, e aí quando eu resolvi me afastar, né, sair, e aí retornei para a secretaria, aí resolvi fazer o mestrado, né, e foi justamente no campo da administração, e aí a minha orientadora, né, que é professora Adriana Bastos, né? Aí a gente resolveu fazer o trabalho pegando a linha, né, da Silvia Guerra, né, na teoria da aprendizagem no local de trabalho. E aqui vamos. E aqui você está, né, já numa quase, né, Sandra? Depois de muita gestão na vida, você veio se dedicar um pouquinho à ciência, também é uma forma, né? Às vezes a gente também ocupei já tanto na instituição, cargos assim. Eu brinco, quando eu quero fugir da gestão, ela não consegue fugir de mim, alguém vai lá e me aponta. Isso é E aí, bom que a gente né, tem. quando a gente fica muito tempo, né, na gestão, que foi o meu caso, né, aí tem hora que você, assim, eu fiquei o quê? 17 para 18 anos, mais ou menos. E aí, se você vê o quantas coisas mudaram da época que eu entrei para o hoje, aí Claro. você começa a entrar em choque com algumas coisas que você até então tinha incorporado e hoje o mundo está pedindo outras coisas. Eu disse, não, eu preciso sair, voltar a estudar, porque assim, tem alguma coisa que não está casando muito bem. Então, eu preciso retomar. E foi isso que aconteceu. Vou botar um pouquinho pela na ciência. Olá, Jonábio, né? Prazer, a gente está ainda recém se apresentando, professora Miriam, tá? Sou mediadora aí, a Ana está aí nos auxiliando, e aí a gente está na primeira apresentadora aí, Sandra, né? Que está se apresentando, vou pedir para a Cláudia, e daí depois você, tá? Deu tempinho de você entrar, a gente começou aqui batendo um papo e se apresentando, como são 3 artigos, a gente tem uma flexibilização, todo mundo se apresenta, daí a gente começa a cronometrar os tempos e eu dou as regras para a gente aí. Cláudia, você falou um pouquinho já, mas agora como nosso colega chegou,
Muito bem. É, bem-vindo aí, né, Jonave? Eu sou a Clauren e eu sou a minha formação é bem diversa, porque muita coisa me interessa, então eu tenho formação ali da área de educação, dentro da área de administração e também da área de tecnologia. Meu mestrado foi em gestão estratégica de TI, mas dentro de um programa de engenharia de produção. E hoje eu estou na metade aqui, né, do meu programa de doutorado na UNB, no programa de psicologia social, organizacional e do trabalho. E minha orientadora é a professora Gardenia Abad, que também atua no programa de pós-graduação da administração na UNB. Então, a gente acaba bebendo das duas fontes dos nossos trabalhos. Eu acho que é uma visão mais ampla, assim, né? A gente acaba olhando para os dois horizontes, tanto o da psicologia organizacional, quanto o da administração, com bastante foco também em TDI. Profissionalmente, eu atuo no Banco do Brasil há quase 22 anos e trabalhei com várias áreas, mas hoje eu estou trabalhando especificamente numa área que é de desenvolvimento, de treinamento, bem focado no trabalho ali da universidade corporativa. Né? E o meu desafio para esse ano e para o ano que vem, dentro da empresa também, é desenvolver treinamentos para a liderança compartilhada, que é o objeto do meu estudo. Ok, obrigado. Pode ser você, colega. Será que ele saiu? Parece que caiu. Esperar um pouquinho, você volta. Tem Gleicivane, não é ele, né? É outra pessoa. Ou ele entrou com outro perfil, será? Oi, Ana. Para vocês também está aparecendo, né? Gleicivane Araújo ali como perfil. Agora. Sim. Será que ele só caiu? Eu acredito que a Gleicivânia, ela está só para assistir. Ela estuda comigo. Ah, Ah, entendi. entendi. Verdade. Acho que ela está só como ouvinte. Entendi. Como ouvinte. É que às vezes cai, daí a pessoa entra num outro perfil, né? Às vezes Uhum. acontece. Tá. Então não é ele que caiu Aquele mesmo. outro rapaz, eu acho que o Janóbio, né, não está aparecendo para mim, não. Mas É ele o autor do terceiro, né? uhum. Então vamos. Se ele. Vamos deixar ele se organizar lá, vá que acontece daí de cair, voltar. Como é a terceira apresentação, antes um pouco dele apresentar, ele se apresenta, né? Para a gente então se organizar aqui, para o nosso tempo ficar bacana. A gente tem uma certa flexibilidade, mas lá se foram 12, né? Gente, a ideia é que. Ah, ó, Jonabe, acho que você voltou Chegou. aí. Você tinha caído? Quer fazer uma apresentação então? Professora, tinha sim caído. Veja bem, eu estou aqui apenas como ouvinte, né? Ah, então não é você o apresentador do Sou terceiro artigo. Tá. como ouvinte. Ok. Então a gente tem só duas. Beleza, então bem-vindo, tá? A nossa sessão. Gleicivane, eu acho que está aí também, colega também ali de mestrado da Sandra. Então, a gente tem 3 artigos, agora nesse momento, 2 pessoas presentes para apresentar. A ideia é que a gente tenha 15 minutos de apresentação por artigo, tá? A gente vou pedir que a gente se extrapolar, seja pouquinho, né? Deixar um pouquinho para as nossas discussões e que eu acho que até são mais interessantes. Não tem problema, tá
Sandra e Clauren, fiquem bem à vontade, é uma apresentação, mas não é tão formal assim, né? Então, às vezes a gente está apresentando, falta um detalhe que vocês queiram falar, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou dar 15 minutos, então, começando agora, 16h43, podem abrir a apresentação e começar. A Apareceu primeira para é, vocês? ainda não, mas acho que já vai. Agora sim. Uhum. Deu? Deu. Ok. Em tela cheia mesmo, né? Não selecionei lugar errado. Uhum. Muito bem, então. O trabalho aqui, o artigo que eu vou apresentar, né, trata sobre liderança compartilhada, o que, como, em quais situações é compartilhado nessa liderança. Dentro da linha de aprendizagens nas organizações, então, o artigo foi escrito por mim, por Gardênia da Silva Abad, que é a orientadora, e por outros colegas doutorandos aqui também, que é a Lore Ribeiro e o Rony Freitas, e um colega que participa, ele ainda é candidato a mestrado, mas ele participa do nosso grupo de estudo, que é o Grupo Impact. Todo o trabalho aqui foi desenvolvido há mais ou menos, tem mais de um ano e meio que a gente está fazendo todo um processo de estudo de liderança compartilhada, e foi desenvolvido em conjunto no Grupo Impact, tá? Então, vou falar um pouquinho, sempre que eu falar, vou falar um pouquinho do grupo. Deixa eu ver se não... Por que que eu não estou conseguindo passar a apresentação? Acho que eu preciso ver aqui. Vai. Muito bem. Então, originou-se, então, de uma questão de um olhar, né, muito da própria professora Gardênia, que olhando para o desenvolvimento de lideranças, ela fez um projeto de pesquisa bem amplo para ver o quanto é a influência do desenvolvimento de lideranças no resultado de equipes. E a partir desse projeto dela, nós estamos fazendo os nossos trabalhos enquanto mestrandos e doutorandos, e dentro do contexto de que a gente viu dentro dos estudos, né, sobre gestão e comportamento organizacional, que está tendo uma adesão muito grande à mudança do formato de lideranças dentro das organizações, saindo do modelo bem tradicional, que a gente chama de vertical, e migrando agora para processos distribuídos de liderança, uma liderança mais coletiva, inclusive com líderes formais e líderes informais. Então, o que que a gente tem, né, de conceito para liderança compartilhada? Não é uma coisa muito nova, é um conceito de liderança já da década de 70, mas que era pouco utilizado nas organizações, e que agora, a partir de 2003, por ali, com essa definição de Percy e Congere, eu não sei falar o nome dele, é, tem sido evoluído, né? Então, o que é a declaração de liderança compartilhada? É a influência dinâmica e interativa entre indivíduos para alcance de metas do grupo ou da organização. É, e aí, para que forneça, né, uma partilha ali de responsabilidades e papéis, tanto entre pares, que são líderes, quanto entre líderes formais e membros de equipe, com o objetivo de planejar, tomar decisão e implementar ações em prol dos objetivos da organização. E as abordagens, né, de liderança compartilhada, elas, dentro dos estudos, a gente elencou alguns benefícios, né, que são reflexo direto da adoção da liderança compartilhada no clima organizacional, na confiança das equipes, no modelo de comunicação dentro das organizações, no desempenho e na eficácia da equipe também, e no atingimento dos objetivos organizacionais. Inclusive, um dos benefícios bem chamativos, assim, e que tem sido declarado, a partir do formato da liderança compartilhada, as organizações que adotam esse formato têm uma chance maior, né, saem de crises, por exemplo, mais rapidamente.
E aí, equipes matriciais também têm colaborado. A partir do momento que hoje a gente percebe, principalmente no momento de transformação digital que a gente está vivendo, a gente percebe muito a adoção de squads ou times, né, que atuam com pessoas que têm conhecimentos diversos, então é multidisciplinaridade, e também com equipes matriciais, que vem gente de várias disciplinas, né, ou de várias áreas de conhecimento para atuar junto em prol de um propósito ou um objetivo comum. E aí isso também favorece, então, a imersão, né, ou emergir liderança situacional, liderança técnica, que são o que a gente considera aqui dentro do nosso trabalho, as lideranças informais. Então, tem sido relatado, né, na, nos estudos que essa liderança tem cada vez mais emergido a partir das situações. E aí, o que que a gente teve, né, de problema de pesquisa que nos impulsionou foi que a literatura sugere que a alternância e a distribuição da liderança entre lideranças formais e não formais é viável, tem vários benefícios, como eu comentei, mas só que não traz, né, é, esclarecimentos sobre as ocasiões que essa alternância deve ocorrer. E nem também instrumentos de avaliação para a gente, principalmente no contexto brasileiro, para a gente saber como que acontecem essas relações e essas interações. Então, pensando nisso, né, não se sabe quando nem como ocorre a alternância de liderança, o conteúdo do compartilhamento também é pouco definido, os membros que atuam em diversos papéis, entre os membros que atuam em múltiplos papéis, e falta de instrumentos empíricos para mensurar o que, o como e o quando a liderança compartilhada acontece, né? A partir, inclusive, ZU é uma meta-análise que a gente estudou, e ele traz ele fala um pouco sobre liderança plural e vários formatos de liderança colaborativa. E então, a gente olhando para essas lacunas, a gente pensou, né? O que que está sendo compartilhado na liderança compartilhada? E como e em que situações essa liderança é compartilhada? E a lacuna principal, então, neste caso que a gente está tratando, é a ausência do instrumento integrado para poder mensurar esses processos. E os objetivos nossos tratados no artigo é relatar uma experiência de construção do instrumento que vai avaliar o que, como e em quais situações ocorre a liderança compartilhada nas organizações. Aí, a partir, então, de uma revisão de literatura, né, a gente partiu, então, para quais seriam os itens do nosso instrumento. E também, após fazer essa construção, a gente vai relatar as evidências preliminares de validade do conteúdo do instrumento também, que a gente já conseguiu executar. E aí, quais são os nossos referenciais teóricos mais profundos aqui, né, que a gente utilizou e embasou mais? Que a liderança compartilhada ela tem sido estudada como um fenômeno emergente, é uma propriedade de rede de influência que surge nas interações entre os líderes formais e os informais ao longo do tempo, e que essas interações são em prol dos desafios e das metas dos grupos e das organizações. Também, para a construção dita, a gente fez a avaliação de várias revisões e busca na literatura, que buscava preencher, então, as lacunas conceituais. E a pesquisa se fundamentou no modelo que analisa a comunicação entre os líderes a partir de três dimensões centrais: o conteúdo das conversas entre os líderes, os canais ou os meios que eles utilizam para ter essa conversa, dado que hoje existe, além, a gente sabe, do movimento, né, pós-pandêmico da adoção de ambientes híbridos de trabalho, e em que situações e contextos que essas comunicações acontecem. É, e aí, né, mais ou menos o que a gente quer olhar é a influência de quais são os conteúdos, se são objetivos, se são novas ideias, se fomento para inovação, né, ou se são problemas de equipe mesmo. A gente não tem essa percepção porque não é relatado na literatura. Como que acontece, então, essas interações, se ainda muito no presencial, ou se já sofreu muito a influência da questão
do impacto, né, e do movimento de virtualização do trabalho, ou se é o one-on-one, ou se é mais de grupo mesmo, formação, no caso da formação das redes, né, e em quais as situações que eles têm ali de maior questão, né, se tratar de conflito, se tratar de entrega, se início de projeto, ou meio de projeto, ou final de projeto, onde é que tem mais essas interações. E aí, então, a gente busca aqui, né, dentro do conteúdo, são os diálogos sobre objetivos, estratégias e solução de problema, discussões sobre os papéis, responsabilidades e alinhamento de tarefa, e os aspectos socioemocionais também, que entra gestão de conflito, apoio mútuo e segurança psicológica. Dentro dos canais, a gente utilizou para o nosso trabalho, né, do instrumento, olhar para o ambiente presencial, que é que visa o fortalecimento dos vínculos e da confiança, mas também a questão do síncrono e do assíncrono quando acontece virtual. Então, quando é de forma síncrona, por vídeo ou por chat, né, igual a gente está fazendo aqui agora essa apresentação, é, ou assíncrona via e-mail, mensagens, documentos, né, também moderado por alguma ferramenta colaborativa. E quando é que ou quais as situações que esses líderes compartilham, né? Se são em planejamento e definição de metas e estratégias, se durante algum projeto, né, para poder fazer monitoramento, coordenação e ajuste, e pós-atividades, quando vai avaliar o que que gerou de resultado e quais são as lições aprendidas. E também a gente pergunta, né, tem itens que tratam sobre atividades rotineiras e também atividades oriundas de crise. Então, dentro dos autores que a gente tem ali para poder compor os nossos itens, né, e organizar aqui o nosso instrumento para poder fazer a avaliação psicométrica, que é o que a gente vai relatar aqui, a gente destacou alguns aqui para trazer. Não ficamos só nesses, mas a gente destacou os principais que a gente elencou aqui, né, para apresentação. Então, a gente tem aqui a definição de Pearce e Conger, que é a definição central de liderança compartilhada que a gente utilizou, do processo dinâmico e coletivo da influência entre os membros e líderes em equipes. Eh, Chamberlain e colaboradores, né, que fez a discussão sobre lacunas teóricas e empíricas, inclusive ele faz esse questionamento que a gente não sabe conteúdo e não sabe como que é feito essa interação. A meta-análise de Zhu, né, que aponta a necessidade da mensuração empírica mais refinada da liderança compartilhada, né, e também ele cita que é importante a gente entender o que e como é compartilhado. Franzen, ela Franzen e colaboradores também, ela faz um estudo muito rico de liderança, mais voltado na análise de redes, e tarefas, né? Quais são as tarefas de liderança executadas? Então, ela destaca 4 níveis de tarefa, e o que nos contribuiu também, é uma parte do instrumento que não foi tratado aqui, mas contribuiu para a gente poder formatar, né? Inclusive, os itens que a gente quer identificar, se a interação é feita mais para tarefas, para comunicação externa, interna, motivacional, então, tem o trabalho dela também. Day e De Rui, né, que tratam, então, a compreensão do desenvolvimento da liderança em múltiplos níveis e do papel da aprendizagem, e eles tratam muito da parte de eh, treinamento mesmo e desenvolvimento de lideranças. Tem várias meta-análises e muito rico o trabalho deles dentro da aprendizagem. Bell e Kozlowski, e também, né, uma pesquisadora brasileira, que é a Mourão, né, com colaboradores, que olham para a fundamentação sobre os meios de comunicação, síncrono, assíncrono e presencial. Um trabalho bem rico, inclusive, de como que a gente partiu ali para poder definir quais eram os blocos dos itens em relação aos meios de comunicação, e ela estuda a virtualidade. Hernandes, que é a PUD de Morales, mas é o criador do método ali, né, da CVC que a gente utilizou, que é o coeficiente de validade de conteúdo, para a gente poder avaliar, então, questão de consistência técnica, de clareza, né, e contribuição do instrumento, dos conteúdos do instrumento.
e a BAD, que eu trouxe um protocolo de validação semântica para a gente, utilizado também na etapa de testes com o público-alvo. E os autores e os modelos que a gente utilizou, então, eles foram fundamentais para estruturar toda a construção do instrumento que a gente fez, dos itens, e orientar as etapas de validação teórica, prática e semântica que a gente fez até então, né, para poder a gente ter aderência aos critérios psicométricos e a aplicabilidade do instrumento nos trabalhos que vão aí utilizar deste instrumento, e o meu é um deles. O método, né, foi feito, então, desde o primeiro semestre, o início de primeiro semestre, fevereiro de 2024, a gente começou a trabalhar, então, na revisão teórica para poder olhar e definir os construtos que a gente tinha para olhar para o que, o como e o quando, né? Em agosto, a gente partiu para a construção dos itens de fato, depois da revisão de literatura, e resultou em uma elaboração de 21 itens iniciais distribuídos em o que, como e quando, né? É, Temos aí, a partir de novembro, a gente fez a validade do conteúdo com 5 juízes, e esses juízes foram 5 especialistas, mestres e doutores, que da área de administração e psicologia, que atuam com treinamento de liderança e que são líderes, tá? E eles são líderes em organizações públicas e privadas. Eles receberam, então, os itens e os critérios do CVC para eles poderem avaliar, e em relação à clareza, relevância teórica e pertinência prática, e a gente seguiu toda a metodologia de Hernandes, né, para poder fazer, então, o cálculo do CVC, que é importante que cada item a item, a gente olhe e chegue a um índice maior que 0,8. E foram feitas, então, a partir deste movimento, 3 rodadas de ajustes dos itens a partir da validação, né? Com juízes. Depois, a partir de janeiro, a gente começou a fazer, então, a validação semântica do instrumento, com 5 profissionais, que são líderes formais e informais, e aqui a gente optou por tentar, inclusive, ter diversidade, de pegar mulheres, pegar representantes de raça e também líder que atuava como líder formal e líder que emerge situacional, que é reconhecido dentro das organizações como líderes informais. Para poder fazer o quê? Para garantir, né, a adequação da linguagem e garantir que os itens sejam compreendidos quando a gente for fazer a aplicação do instrumento. A identificação da necessidade de ajuste em instruções, escalas e respostas de itens. Nessa validação semântica também, a gente teve alta concordância, vou tratar disso no resultado, mas a gente teve alta concordância, mas a partir disso a gente teve algumas sugestões muito pertinentes para a gente fazer também o ajuste nas nossas escritas, tá? E isso foi feito em parceria dentro do Grupo Impacto, e o Grupo Impacto ele é composto por 12 pesquisadores, tanto temos representantes ali da área de psicologia organizacional, temos representantes também da área de administração e alguns pesquisadores que são oriundos da pedagogia, inclusive. E a saída, né, então, foi a execução sistemática das etapas que gerou as evidências para a gente poder prosseguir com a coleta de dados e fazer a validação agora de fatores. Então, qual foi os resultados da etapa 1, que foi a revisão teórica, né? Como eu comentei lá, a gente delimitou em 3 eixos, e teve, então, a validação e respondendo às lacunas, a indicação dos itens para responder às lacunas de ausência de estudo empírico. A etapa 2 foi a construção do instrumento com 21 itens, sendo 13 itens sobre o que, 3 itens sobre como e 5 itens sobre quando. E aí fechamos nesses itens, depois de várias discussões dentro do grupo, né? Idas e vindas, acrescentar e tirar coisas, a gente chegou nesse documento com todos os 21 itens associados à escala de 5 pontos de frequência. Tá? E aí o instrumento ele dialoga diretamente com os autores, que destacam a complexidade da liderança nos ambientes contemporâneos e virtuais.
A etapa 3, né, que foi a da validação, a gente teve, então, a partir da avaliação do conteúdo por juízes, a gente percebeu que as evidências eram consistentes de validade de conteúdo, com valores finais do coeficiente superando o ponto de corte de 0,8. Então, a gente teve ali, em relação ao critério clareza, 0,86, pertinência prática, 0,93 e relevância teórica, 0,92. Esse resultado ele foi alcançado após a gente fazer o processo bem rigoroso com os 5 juízes, né? E aí 5 itens que inicialmente apresentaram, especificamente no item clareza, abaixo de 0,8, a gente aprimorou, inclusive em conjunto com os juízes, para poder fazer o ajuste da redação, né? E a próxima etapa, que foi a quarta, né? Nós fizemos, então, a confirmação da compreensão dos itens, então, tocou no item da clareza, né? Se são acessíveis e adequados à linguagem organizacional, com os participantes reconhecendo como representativo em situações cotidianas, inclusive. Os achados são particularmente relevantes para. Peraí, eu não sei o que que é o que eu coloquei. Eu não sei por que que tem o 10º cenário aqui, né? Então, eu vou entender depois por que que eu coloquei isso daqui. Uma vez que. Especificamente o 10 não era para ter, tá? Eu acho que foi algum erro de digitação, me perdoem. Especificamente para o cenário brasileiro. E aí, que foi inclusive uma das lacunas que a gente percebeu e declarou, né? Que a gente não tem até o momento instrumento validado para a gente poder ver o que, o como e quando as situações aqui de compartilhamento entre lideranças. E a forma como os itens foram organizados também permite mapear possíveis padrões relacionais da liderança informal e formal, alinhando as propostas de análise que a gente tem, que vai ser uma continuidade deste instrumento também, para análise de redes, muito baseado naquela autora do Franzen, né? E aí as conclusões que a gente teve foi que o estudo desenvolveu com sucesso um instrumento inédito, com evidências preliminares de validade de conteúdo para investigar a liderança compartilhada sobre o que, como e quando ela ocorre. É, as contribuições teóricas são a sistematização da liderança compartilhada sobre a ótica da comunicação e da relação, né, entre os líderes, e avançando nas lacunas que a gente percebeu dentro da literatura. E metodológica também, quando a gente oferece aí um primeiro instrumento adaptado ao contexto brasileiro, que investiga de forma integrada as dimensões do que, como e quando a liderança compartilhada. E também prática, porque a ferramenta ela pode vir a subsidiar diagnósticos organizacionais, orientar programas de desenvolvimento de liderança a partir do que for coletado, né, de percepção dos conteúdos e apoiar a gestão de equipes em ambientes híbridos ou virtuais, inclusive cruzando ali os dados do que é mais comumente conversado em qual canal, né, e como que pode fazer o desenvolvimento desses temas para poder aprimorar os treinamentos. As limitações que a gente tem, então, é que o estudo ele ainda está em desenvolvimento, a validação da estrutura empírica dele, que é a avaliação fatorial, a gente já, depois da submissão desse artigo, né, para o Congresso, a gente já coletou uma parte de dados, estamos também coletando outra parte ainda para poder complementar as análises, né? A amostra de juízes foi reduzida em 5 pessoas, é, mas a gente entende que poderia ter sido expandida, mas a gente entendeu que se repetiu mesmo com os 5, né? Muito das análises, então, por ser profissionais, ter sido escolhido, né? Profissionais experientes bem qualificados. E a amostra de validação semântica também foi restrita a profissionais do setor público e do setor de economia mista. Então, a gente não conseguiu acesso a funcionários de entidades privadas para poder fazer essa validação semântica. Então, entende-se que, embora tenha tido o resultado de que, ok, ela faz parte, os conteúdos estão adequados ao cotidiano, né, das organizações, aí tem essa ressalva de que as organizações são de setor público, tá? E economia mista. O risco de supervisão conceitual entre as dimensões deve ser monitorado nos próximos estágios, porque a gente ainda vai coletar para poder fazer as análises
fatoriais ali. Próximas etapas, então, aplicação do instrumento para a gente poder continuar com a validação, a gente está nessa fase, realização da análise fatorial exploratória e confirmatória e possivelmente o uso de modelagem de equações estruturais e fazer o estudo da invariância para poder validar o modelo antes de aplicar em outros trabalhos. E aí, algumas das referências que eu trouxe, mas que não se limitam a essas dentro do artigo, né? E é isso, muito obrigada. E aqui está o Instagram do grupo e do Grupo Impacto, para quem quiser, tiver curiosidade, quiser conhecer o trabalho do grupo, né? E as áreas de atuação. E também, se quiser, para a gente trocar ideia em relação ao meu LinkedIn, que é o canal de conversa pessoal. Obrigado, Clauren. Tá, a gente passou um pouquinho do tempo, então eu vou deixar, só para. Eu acho que é bacana, e daí você já vai pensando, só uma pergunta para a gente iniciar a discussão do teu artigo depois, tá? E aí a gente já passa para a segunda apresentação. Como a aplicação prática desse instrumento, né, que vocês estão construindo aí, auxilia gestores a identificar e desenvolver as lideranças informais sem comprometer a autoridade formal nas equipes, né? Então, assim, como que você acha que o instrumento vai para a gente discutir um pouquinho nisso? Eu vi, né, as vantagens, só para pensar um pouquinho nessa questão para depois a gente discutir. Vamos Eu estou então. tentando parar de compartilhar, mas eu não estou achando o botão aqui para parar, Ana. Não está aparecendo para te parar o compartilhamento? Não, Quadro de compartilhamento. Vamos ver. deixa eu ampliar aqui para ver. Aí eu não sei Share se a Ana embaixo. consegue me derrubar aí. Share embaixo. Ali não Bota Ah, sai. share. sim, mas já saiu para vocês ou ainda continua? Não, Porque continua. ele não aparece mesmo, tá? O botão, eu tô acostumada já a fazer compartilhamento no Zoom, mas não tá aparecendo aqui para eu poder sair. Aí mas eu acredito que se outra pessoa começar a compartilhar, tentar compartilhar, pode Dá me derrubar. Ctrl S. Deixa eu ver Flávia, aqui. Oi, Ana, a gente não está te dá ouvindo. Ctrl S. Pronto, vou tentar aqui. Vou clicar aqui em compartilhar para ver se dá certo a minha aqui. Qualquer coisa, Clauren, você sai e volta novamente para a sessão? Daí vai sair. Agora eu acho deixa eu ver. Eu acho que eu vou achar aqui. Agora foi, Clauren, a Sandra conseguiu. Sandra Ótimo. conseguiu. Deu certo, Obrigada. gente. Deu certo. Só põe em modelo apresentação ali que vai dar certo. Deixa eu ver aqui, se eu só achar aqui, apresentação slides, né? Aqui embaixo nesse botãozinho também aqui, ó. Na tacinha aqui já vai. Gente, onde aqui é esse botão? Embaixo do Próximo slide. ao Zoom, Eu vou clicar aqui em apresentação de slides, aqui pode Isso, ser. pode para ser. ver se dá certo. Não, não está mexendo. Ainda está Ixi, aparecendo o meu, né? Mas não. não, Muito estranho. Não, Clauren, já é está porque aparecendo dela. é porque está como Ah, se então eu vou vocês. sair da sessão e entrar novamente, porque para mim está aparecendo a minha tela. Tá muito estranho. Pode ter me travado, tá? A minha tela está aparecendo agora, eu não sei onde é que. Porque vocês estão todos aqui do lado, numa parte da apresentação aqui. Tá, embaixo da tua apresentação, não aparece para ti os botõezinhos ali de tu clicar no apresentar? Deixa eu ver aqui. Ó, embaixo, bem embaixo, tem anotações, daí tem os ícones, daí tem um de apresentação. Vê se tu não consegue ler. Sabe onde tem o Zoom, Sandra? Aqui embaixo, próximo do logo da fé. Aí tem
Do lado do Zoom aqui, vai com seu mouse mais para a direita, bem embaixo, do lado do Zoom. Aí você tem um mousezinho aqui, passa embaixo aqui. Embaixo do logo da FEA. Mais para cima um pouco. Do lado direito da tela. Embaixo do lado direito. Isso. Desce, desce esse mouse aí. Um pouquinho para direita. Esse vai para cima. Esses botãozinhos que estão aqui embaixo. Esse, Não, o outro. Do O lado. outro. Vai mais para esse direita. Direita. tem anotações. Não, Botão. direita. Do outro. Ó, tem Ah, o outro é o esse. último. O Aí último. tem um tipo um livrinho. O último. Esse. Esse. Clica Pronto, nele. clica aqui. Clica. Sim. Apresentação de slide. Clica nele. Pronto. Tá, agora foi. Então, boa tarde. Né, o trabalho que vai ser apresentado aqui é sobre notas sobre teoria da aprendizagem no local de trabalho, de Silvia Gerhardt. Né, esse trabalho, né, foi construído por mim, né, aluna do mestrado da UES, né, junto com a professora Adriana Bastos, que é minha orientadora, e com o professor Cláudio Rocha. E aí a contextualização, né, aqui do nosso problema, né, que a pesquisa, né, ela trata, né, da teoria da aprendizagem, né, no local de trabalho, né, que é uma proposta por Silvia Gerhardt, né, que ela dentro, assim, ela é uma das principais autoras, né, que pesquisa acerca dessa aprendizagem organizacional, né? Gente, é porque assim, vocês aqui estão aparecendo do ladinho, em parte da Eu. apresentação, Só para mas vamos assim mesmo. Isso. E aí, vou continuar. E aí, a contextualização, né, do problema de pesquisa, né, que a gente vê que essa aprendizagem, né, organizacional, ela abrange assim, um campo, né, multiparadigmático, né, porque envolve a questão dos aspectos psicológicos, sociológicos, culturais, históricos e de gestão, né, dentre diversas abordagens teóricas, né, e também uma abordagem social, que a aprendizagem é construída socialmente, mediada pela interpretação, com ênfase no contexto social e nas interações entre as pessoas, né? E aí, para ela, né, que assim, essa aprendizagem ela é construída, né, dentro do coletivo, né, através das interações das pessoas que fazem parte do grupo. Isso, né, nossa questão norteadora, né, é quais as características da teoria da aprendizagem no local de trabalho, elaborada por Silvia Gerhardt. Dentro disso, o objetivo foi examinar o pensamento de Gerhardt, que tem gerado debates científicos e influenciado pesquisas sobre gestão organizacional, né? Então, a gente vai buscar ver, né, a influência, né, nos estudos, né, dessa aprendizagem, né, através da prática. E a estratégia de pesquisa, né, vai ser através da revisão narrativa, com caráter descritivo, interpretativo, crítico, né, para a fundamentação e discussão dessas tendências. Isso porque essa revisão narrativa ela se caracteriza, né, por não exigir protocolos tão rígidos, né, para a definição dos critérios de seleção e análise. E a relevância científica, né, é que Gerhardt é uma das principais pesquisadoras, né, internacionais em aprendizagem organizacional com perspectiva sociológica. A relevância prática de suas contribuições é que influenciam, né, práticas em instituições de diferentes áreas, né, incluindo ambientes escolares. E como ferramenta teórica, né, oferece um instrumental teórico, metodológico para compreender e intervir na realidade organizacional, né? Então, assim, ela oferece esses instrumentais que vai, né, facilitar a questão desses processos, né, dentro das organizações, no processo de aprendizagem.
E nisso, né, o pensamento de Guerra, né, ele tem a questão da virada da prática, né, que para ela é que propõe que o conhecimento, né, ele não reside na cabeça das pessoas, né, tipo a mercadoria, mas é uma atividade situada, né, em práticas sociais, laborais, organizacionais. Logo, a realidade é essa mudança do conhecimento, objeto, para o conhecer como atividade, como algo que as pessoas fazem juntas, coletiva e socialmente. E aí, dentro dessa mudança de paradigma, né, trazido para ela, é uma alternativa ao cognitivismo, né, ver o conhecimento como atividade coletiva, ênfase nas práticas situadas e conhecimento mediado e propagado tanto pelas interações como entre as pessoas, né, nos arranjos, entre nisso o processo dos arranjos materiais que também colaboram, né, nesse processo de aprendizagem. E aí, né, ela traz algumas categorias centrais, né, para essa análise na aprendizagem, né, que é a prática, né, que conecta o saber com o fazer, né, que deve ser repetitiva, ter regularidade, conhecimento social, né, que aí para isso ela apresenta as características da indexicalidade, reflexividade, relatabilidade, questão do currículo situado, né, como conjunto de práticas e conhecimentos tácitos, né, que são aprendidos em um contexto específico, com base nas interações, comunidade de prática, né, que os grupos que constroem, né, e transmitem esse conhecimento através de interrelações e aprendizagem coletiva, a participação periférica legitimada, né, que é o processo de incorporação, né, de novos membros, de integração de novos membros na comunidade, né, porque até então ele começa a ser um participante ali, mas só a partir da aceitação, né, que ele, pelo grupo, né, que se diz que tem essa participação periférica legitimada, né. Outra categoria, a textura organizacional, que envolve ações e práticas que proporcionarão conhecimento e aprendizagem, né, questão do espaço simbólico, onde são gerados significados compartilhados, que dão identidade ao grupo, práticas discursivas, né, onde falar é fazer, né, que aqui a linguagem ela transmite, né, conhecimento e constrói relações essenciais e ocupa um papel fundamental na aprendizagem. E aí ela traz também outros conceitos, né, do Knowing, né, que é a questão do conhecimento dinâmico, situado, né, é inseparável, né, do fazer, né, atividade prática, né, não como uma posse mental. A questão do desejo e paixão pela aprendizagem. Aqui a questão da aprendizagem para ela envolve as emoções e motivações, né, que o conhecer, o desejo de conhecer, ele é inerente, é intrínseco à natureza humana. Conhecimento estético e sensível, né? O conhecimento que brota dos sentidos e da corporalidade, né? Para ela, o corpo possui capacidade de aprender, né? É um corpo sapiente, né? Que você conhece também através dos sentidos. E nisso, os principais resultados, né? Tem a questão da aprendizagem social, né, que é o conhecimento construído intersubjetivamente, compartilhado coletivamente, né, nas comunidades de prática. Prática como conceito central, né, que é uma atividade com estabilidade, reconhecimento social, que organiza elementos heterogêneos ao longo do tempo. Conhecimento situado, onde o conhecer é saber fazer na prática. Então, para ela, a aprendizagem ela só ocorre quando você sabe colocar, né, suposto conhecimento ali na prática, ele é observável, é construído através de experiências vividas, né, a dimensão afetiva, que a aprendizagem envolve desejo, paixão, emoções e dimensões estéticas
não apenas aspectos cognitivos. E aí, dentro dessa perspectiva, né, as conclusões é que a teoria da aprendizagem no local de trabalho, né, se mostra como uma abordagem teórico-metodológica importante, né, para compreender e intervir na realidade, a valorização da paixão, do desejo, do sentimento estético no processo de aprendizagem organizacional, e com os conceitos de saber e saber na prática, né, a teoria pode ser aplicável em diversos contextos organizacionais. E temos como sugestões de pesquisas futuras a aplicação da teoria no contexto escolar, né, notadamente no processo de aprendizagem dos diretores, né, que parece consistir em um avanço no conhecimento na área de gestão escolar, e no processo de aprendizagem sobre gestão, aproximando os estudos organizacionais da área da educação. Então, assim, a teoria da Silva Guerra, né, ela busca, né, nos convida a pensar, né, numa aprendizagem como algo que não apenas acontece na mente, né, mas algo que acontece nas relações, nas práticas, né, nas paixões pelo trabalho coletivo. E aí as nossas referências, né? E aqui foi, né, trouxe, né, uma parte da parte, né, teórica do trabalho, que está sendo, né, a minha pesquisa para a dissertação, né, que onde está sendo feito, né, uma pesquisa, foi feita em pesquisa com entrevistas, com diretores, né, porque a gente está buscando trabalhar, né, a teoria dela junto à formação de diretores escolares, né? Então, assim, foi feita entrevistas com diretores, né, aqui de Fortaleza. Isso também tem a pesquisa documental sobre como é que se dá essa formação dentro da prefeitura, como também a técnica do shadowing, né, que está sendo desenvolvida também, que é observar, né, através da observação não participante, para que se possa fazer, né, a triangulação e ver nossos achados em relação à teoria da aprendizagem no local de trabalho, com a lei teórica da Silvia Guerra. E aí, obrigada a vocês pela atenção. Obrigada, Sandra. Eu vou dar também eu vou fazer uma fala, mas primeiro eu vou dar também uma pergunta aí para você pensar, né? Para você ver o que você acha, né? Que tem a ver com o seu estudo. De que forma, então, as organizações, você acha, né? Pode citar exemplo, enfim, o que você acha, pode pensar no ambiente do trabalho que você exerceu, pode ser ele escolar ou organizacional, né? Eu brinco que na administração isso é muito fabuloso, né? Tudo ao nosso redor é uma organização, seja uma escola, né? Seja privada, seja pública, e em algum momento o processo de aprendizagem feito por relações ele é parecido. Então, assim, ó, de que forma que você acha, né, que as organizações podem transformar os seus espaços de trabalho em comunidade de prática, promovendo essa aprendizagem colaborativa? O que você acha? No estudo dela, está falando assim do símbolo, do criar identidade, né, com o ambiente. Então, o que você vê hoje, ou se você já vivenciou, o que você acha que ela contribuiu ou que ela contribui, ou no que você já aprendeu, né, dentro do espaço aí de aprendizado, seja ele estético ou dentro de uma organização que você teve, tá? Gente, nós não temos, né, então, a terceira pessoa, né, a Ana aqui não entrou, acho que você não entrou para apresentar o último artigo, né? Então, a gente só tem convidados aqui, né? Então, a gente encerra as apresentações e começa já uma discussão. A gente não tem nada, muito tempo, embora teve só dois, a gente estendeu um pouquinho, né? Professora, Então, pode perguntar. a Daniela acabou de avisar que ela vai apresentar, ela entrou. Tá. Aí, como o tempo tá apertado, né? Aí a professora vê como que faz para Eu vou poder. pedir. Daniela, você está aí? Acho que você já pode, então, prazer, professora Miriam, eu vou ser bem objetiva agora, tá? Por causa do nosso tempo.
para não atrapalhar as próximas sessões. Então, vou pedir que você já abra sua apresentação nesse momento para fazer, tá? Tá bom. Porque a gente não tem muito. Vou pedir se tu puder dar uma reduzidinha aí, uns 10 minutos, para pelo menos sobrar uns 5 para a prof fazer um fechamento. Tá bom. Desculpa, obrigada, viu? Eu vou fazer a apresentação. Tá bom. Boa tarde. Desculpa pela demora, eu estava em outras coisas, fazendo muita desculpa para vocês. Eu sou Daniela Valdivieso, eu sou doutoranda da Unicamp. O trabalho que vou apresentar é The Influence of Fintech on ESG Performance. Isso é um meu estudo de caso de Nubank, então eu vou fazer tudo bem rapidinho. É, Nos últimos anos que estão acontecendo agora, as empresas fintech estão surgindo com uma crescente conscientização global sobre a sustentabilidade e está levando as empresas de finanças a incorporar critérios ESG dentro das empresas. As fintech, com tecnologias como inteligência artificial, Big Data, blockchain, estão remodelando a prática do mercado e permitindo a integração de princípios ESG com estratégias, corporativas. Então, as fintech, como o Nubank, são empresas que oferecem soluções digitais que expandem o acesso aos serviços financeiros, facilitando investimentos socialmente responsáveis e ambientalmente responsáveis. Então, o objetivo geral deste estudo foi entender como as fintechs podem influenciar o desempenho ESG, o desempenho ESG nos mercados emergentes. Ali, utilizando o Nubank como um estudo de caso, o foco está em avaliar como as tecnologias financeiras podem contribuir para a responsabilidade ambiental, a inclusão social e a boa governança. Entre os objetivos específicos estão analisar a implementação das práticas de Nubank, focado em, ai, desculpa, focado em, ai, perdão, analisar a implementação de práticas no Nubank, focado em indicadores ambientais, sociais e de governança, comparar a evolução de desempenho ESG dos relatórios disponíveis na página de Nubank de 2021 a 2023, avaliar a influência das tecnologias digitais, a inclusão financeira e na redução de exclusão, examinar a relação entre as iniciativas de Nubank e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre o referencial teórico, o marco teórico, a pesquisa está fundamentada em três conceitos, três pilares centrais, que são fintech, ESG e governança corporativa. Ah, o termo fintech refere-se a uma integração de tecnologias digitais no setor financeiro, que estão transformando a forma em como os serviços financeiros são apresentados. As principais tecnologias envolvidas nas fintechs são Big Data, inteligência artificial, blockchain, que permitem uma personalização, eficiência e acessibilidade nos serviços financeiros. Ali, o ESG são um conjunto de critérios universais que são bem conhecidos, né? Que é o ESG, que é Environmental, Social and Governance, com o propósito de assegurar que as ações corporativas garantam o máximo benefício, garantindo a viabilidade e responsabilidade para futuras gerações. E já a governança, um conjunto de mecanismos que visa mitigar os conflitos de agência e alinhar os interesses
entre acionistas e gestores. A governança está associada com a transparência ética nos processos de decisão e a responsabilidade corporativa, elementos centrais para garantir a confiança e o compromisso das empresas com práticas sustentáveis. A metodologia de análise foi um estudo de caso exploratório, com uma abordagem qualitativa e, mais do que isso, uma análise documental dos relatórios do IEG, do Nubank. A fonte de dados são os relatórios IEG do Nubank que estão disponíveis de 2021 a 2023 e os relatórios de equidade salarial de Nubank, com o objetivo de comprovar as hipóteses de que as fintech como o Nubank influenciam no desempenho ESG nas dimensões ambiental, social e de governança. A análise foi realizada utilizando dados secundários e relatórios ESG do Nubank. As etapas do processo foram uma análise descritiva e documental, determinando as características gerais da amostra, os relatórios e a identificação de padrões de implementação, diferenças regionais. Os países que têm Nubank eram Brasil, México e Colômbia. Se realiza uma análise temporal e comparativa, uma comprovação de como é que foi a evolução do desempenho ESG entre os anos 2021 a 2023, e a avaliação de qual é a influência que tem nas ODS, correlacionar essas iniciativas do Nubank com a Agenda 2030. Entre os resultados na dimensão ambiental, é... peraí, tá. Entre os resultados da dimensão ambiental, o Nubank tem demonstrado um progresso significativo nos últimos anos em sua eficiência energética. A empresa adotou diversas tecnologias digitais para otimizar o consumo de energia, especialmente com o uso de inteligência artificial. Um dos destaques desse resultado é que a redução de emissões de carbono em 15% em 2023 em relação ao 2022. Isso foi possível através da otimização energética. No Scope 3, uma maior pegada, incrementou também. E as emissões envolvem logística, que são a nuvem de armazenamento de dados, e até mesmo operações com criptomoedas, áreas nas quais o Nubank tem concentrado esforços para reduzir a pegada ambiental. Na dimensão social, o Nubank tem se destacado pela contribuição com a inclusão financeira. Aproximadamente 75% dos clientes que não tinham acesso a bancos tradicionais adquiriram Nubank, e isso reflete a relevância de empresas de expandir o acesso a serviços financeiros a populações desatendidas, excluídas. Além disso, o Nubank investe em um programa, o nome é No Futuro, e que tem parcerias para a educação tecnológica em várias regiões de América Latina, ampliando a alfabetização financeira, para populações excluídas. Além disso, em termos de equidade salarial, o Nubank alcançou uma paridade de 99% entre homens e mulheres, o que é um bom indicador de progresso. No entanto, existem desafios relacionados a compensações variáveis, a representação feminina nos cargos de liderança, o que representa um ponto de melhora, eu acho. E, finalmente, a parte de governança. A dimensão de governança do Nubank tem sido fundamental para garantir a transparência e ética nos processos empresariais da empresa. A empresa implementou uma estrutura de governança formal, criando comitês dedicados à sustentabilidade e também à diversidade e inclusão.
Esses comitês desempenham um papel importante na monitorização e avaliação das ações ESG dentro da empresa. É, a governança no Nubank tem sido considerado um exemplo de boas práticas, eu acho que boas práticas, com uma gestão clara e ética, que contribui com o compromisso com a confiança dos investidores e do consumidor. E, finalmente, a fintech, como resposta ao objetivo, o caso Nubank demonstra que as fintechs são catalisadores para o desempenho ESG em mercados emergentes. A natureza digital do modelo de negócios permite uma integração rápida e eficiente das práticas de sustentabilidade. Nubank é um exemplo de como uma fintech pode impulsionar a agenda Você está travando um pouco, Daniela. ESG em mercados emergentes. E seria isso. Obrigada. São as referências bibliográficas. Muito obrigada a vocês pela espera. Oi, tudo bem? Daniela, travou um pouquinho no final, tá? E a gente acabou. Os slides não passaram, mas aí, como foi algo técnico, era mais importante nesse momento, né? Fazer a apresentação, até em virtude do nosso tempo, tá? Então, vou começar fazendo um fechamento, algumas considerações, e daí eu fiz, né, deixei uma pergunta aí para as duas primeiras, e aí depois vamos ver como é que tá o tempo, eu faço para você também, tá, Daniela? Então, assim, dois artigos, né, belos artigos aí sobre liderança, os dois primeiros, eu acho que os três têm convergência, né? Mas os dois primeiros em especial, no sentido, eu vejo mais o artigo da Sandra, como eu vou lá num resgate teórico super importante aí, sim, da Sandra, né, que é como eu estudo estratégia com prática, de analisar o microprocesso, né, a prática de como ela ocorre, para trazer sentido, simbologia, né, para ver como ocorre essa prática estratégica. E aí eu vejo também o artigo da Clauren como um estudo, né, então o da Sandra como um resgate teórico, buscar, né, isso que está lá numa metodologia muito mais usada lá para a área de escolas, mas trazer isso para o mundo das organizações, que é onde a gente tem essas inter-relações também acontecendo. E o da Clauren, na verdade, já um estudo estruturado de chegar a um modelo de mensuração, né? Uma validação que não existe. Então, assim, embora, né, o artigo da Silvia Gerhardt trabalha, né, algumas nomenclaturas, né, traz aí prática situada, comunidade de prática, né, então dentro das organizações como um todo a gente não tem muito estudo brasileiro mesmo hoje de como essa prática ocorre e como a gente vai olhar esse estudo e ver essas lideranças formais e informais. Então, parabéns pelo estudo de vocês, por essa caminhada. São estudos, né? Aqui, artigos, essa ideia de um congresso, como a gente é mestrando e doutorando, trazer como é que está a evolução disso, tá? Então, eu vejo uma evolução super positiva dos dois estudos. Uma vai buscar uma literatura, né? Já bem consistente para validar isso dentro de um espaço mais público, né? E o da Clauren também, numa visão de público, tá? Isso me chamou atenção, porque as duas vão para esse viés. Eu também trabalho numa instituição pública, mas também em algumas privadas nas consultorias, né? E vejo quanto a gente precisa mensurar mesmo, tá? E essa liderança formal e informal é muito importante nesse modelo. Então, criar esse modelo aí, né, de como conteúdo, a situação, os canais que essa comunicação ocorre, como ocorre, né? Eu acho que isso vai ser incrível no futuro, né, para a gente vou acompanhar sim, tá, Cláudia, esse estudo final, provavelmente a tua tese vai fazer essa amostra, né? Vai modelar aí, vai criar fatorial, e a gente vai ter fatores para replicar, né? A gente faz muito estudo aqui, eu estou numa região de muita empresa, muito setor industrial, têxtil, berço tecnológico, temos aqui também berço de como é que é,
empresas de tanto financeiras, né, ou não, mas cooperativas, tá? Bastante aqui. E a gente faz bastante, vou querer aí no futuro replicar esse estudo em todos esses modelos para ver como eles se comportam, tá? Então, parabéns, eu acho que os estudos estão bem encaminhados, tá? Esses dois primeiros principalmente. Então, eu acho assim, ó, que a liderança contemporânea, assim, é tirar dessa hierarquia vertical, né? Se preocupar menos com o cargo e mais como essas relações acontecem. Lá na estratégia, a gente tem isso, na estratégia como prática, começa a mudança, a gente vai lá estudar os que acontecem, e aqui a gente está vendo como isso acontece nas lideranças e nas rotinas organizacionais. Tá? Então, eu achei fantástico os estudos das duas. Então, esse primeiro, né, da Clauren, vai aí, né, identificar um instrumento para a gente. A reflexão que eu faço é propõe um olhar maduro sobre comunicação, né, a base da liderança, esse diálogo e essa forma coletiva de aprender dentro das organizações. Tá? Eu acho que é no coletivo mesmo que a gente aprende, não é sozinho. E aí, um pouquinho mais para o estudo da Sandra, eu teria aí como reflexão, né, desafiar a lógica tradicional, um pouquinho da aprendizagem, né, da gestão das organizações, e focar o saber fazer. Né? Então, sair da ideia do cognitivo um pouco. Eu trabalho com capacidades, né? E aí, conhecimento, habilidade, atitude. Então, a habilidade mesmo, ver como é que isso está funcionando lá dentro das organizações. Então, a Silvia tem um instrumento muito legal para isso. E eu acho que vocês foram felizes aí no grupo de vocês em trazer isso. O terceiro vai um pouquinho mais para a área tecnológica, né? E aí vai com uma pontinha, talvez aí para a Ana, né, Ana? A área financeira estuda bastante ESG, a área financeira, então a gente vê aí um grande, né, uma grande empresa de capital aberto, tendo, claro, né? Então eu brinco, as empresas não fazem só porque é bonito, né? Elas fazem porque elas legalmente precisam fazer, né? E graças a Deus o ESG traz essa pegada de sustentabilidade. Então, aqui, né, esse artigo amplia um pouquinho, né, a compreensão de sustentabilidade, transformação digital, né? Então, vem num modelo digital que a gente não estava acostumado e que evoluiu bastante nos últimos tempos. E tomara que essa tecnologia, né, que hoje também é algo que nos faz repensar tanto, né, gente, o digital, ele está tão acelerado que ele também traga, né, que ele possa ser um motor para uma economia mais justa, e aí o social e o ambiental precisam e o econômico caminhar muito junto, né, para a gente de fato movimentar esse futuro. Então, para mim, né, os três estudos apresentam, embora com foco em liderança, aprendizagem, tecnologia, convergem, né, que é a transformação das relações dentro da organização. Então, mesmo o último, que está falando sobre prática sustentável, vai passar por práticas internas com esses colaboradores das fintechs, para isso realmente não ser uma retórica, né? Um discurso de uma empresa de capital aberto. Então, ela vai ter que, no futuro, mensurar essas práticas, mostrar nesses relatórios cada vez mais essa evolução, para não ser só uma retórica, tá? Então, eles falam sobre transformação. Acho que isso é bem interessante. Seja ao compartilhar a liderança, aprender as práticas, sustentabilidade, né? Então, a gente é meio que convidado aí a repensar como o conhecimento, a influência e o valor são construídos coletivamente, né? Então, a Cláudia tentando ver essa relação de poder também, desmistificando isso, o formal e o informal, né? A Sandra trazendo o sentido das coisas, a simbologia, né, o que isso representa, a identidade das relações, né? E a gente tem um último artigo aí numa área estritamente tecnológica, mas com uma pegada de sustentabilidade, que também vai precisar entender essas relações internas, tá? Então, parabéns às três, né? Sigam aí no propósito, cheguem ao final dessa, que é só uma etapa, mestrado é uma, né? Para Cláudia que está no doutorado é outra. Então, continuem, que bom que o bichinho, a gente brinca da pesquisa, pegou vocês. É muito gostoso
ver a ciência da administração e dessa área evoluir, né? Para mim, que sou uma professora de 20 e poucos anos na área de pessoas, que ensino a liderança para o povo, e ver a ciência evoluindo nisso é muito importante para melhorar as práticas lá dentro, tá? Então, vou abrir para as duas primeiras, se quiserem falar, fazer uma fala de algum exemplo ali da pergunta que eu dei, e daí, se sobrar, a gente dá um tempinho para a Dani. Bem rapidamente. Você tocou, professora, num ponto nevrálgico, assim, de como que eu vou perder eu vou perder o poder, né, da hierarquia quando eu faço essa disseminação, como que o líder enfrenta isso, desenvolvendo outras pessoas que são líderes em potencial. E eu posso responder, inclusive, no empírico, né, na prática do dia a dia, mas me atendo aqui à literatura, que é o caso do artigo, né? É, Na verdade, a gente busca otimizar a influência. O líder formal, ele não perde a influência, mas ele otimiza a influência dele ao saber qual que é o líder situacional que ele pode buscar para resolver um problema, para liderar a equipe em prol de algum propósito técnico, por exemplo, porque o grande ganho, na verdade, em desenvolver essa liderança, quando eu trago os itens aqui, como eu não declaro quais são os itens, né? Mas eu olhar para a comunicação, eu olhar para disseminação de prática, para olhar para a colaboração, as competências que eu tenho ali, que são de liderança informal, na verdade, vai fortalecer o grupo multidisciplinar ali a entregar um resultado que tem um propósito, né? Então, é muito nessa pegada. E, na verdade, agora puxando para o empírico, só para te deixar, né? Não te deixar muito curiosa, tem funcionado. De início, foi naquele medo nos líderes formais, quando eles entenderam que eles iam, inclusive, compartilhar a liderança formal, um com o olhar de tecnologia e outro com o olhar embora o meu estudo aqui está mais focado em liderança, mas o meu público-alvo é liderança quase como o do Nubank ali, né? Então, a gente tem esse compartilhamento de olhar de negócio com olhar técnico, e sim, além da liderança para poder dar o propósito, muda essa percepção de que eu, enquanto líder, preciso saber tudo. Eu, enquanto líder, preciso saber quem sabe dentro da minha equipe e saber o que cada um tem de melhor para eu poder organizar e orquestrar o time. É mais ou menos nessa pegada. E eu acho mesmo que é isso mesmo, que isso é compartilhar, é aprender esse líder formal a também compartilhar com o Isso. informal que tem o caminho para ajudar ele, tá? Ótimo, Claudine, ótima escolha, e que bom que você está vendo isso também na prática, que bom, isso vai resolver muito do nosso problema, só a gente precisa desenvolver eles para chegar lá. Sim. Sandra, você? Sim, e aí, assim, né, dentro do trabalho, né, que a gente está fazendo, né, a gente vê, né, que o locus é escola, né, e o foco é o diretor, né, ver como é que essa aprendizagem dele se constrói no dia a dia, né. Então, a gente vê através das falas, das entrevistas, nas relações deles com o grupo, né, que é construído no dia a dia mesmo, né? Então, assim, tem uma das entrevistas até, né, tem uma pessoa que diz assim, né, um gestor, que ele fala assim, que ele aprende, quando ele atende uma mãe ali, que ela vem atrás de alguma coisa, ele está aprendendo, né? E aí, quando a gente questiona, e a formação continuada que vocês recebem da secretaria para atuar no dia a dia, como é que é isso? Eles, não, a formação ajuda, mas o diferencial mesmo é estar vivendo no chão da escola o que está acontecendo, né? Isso se tratando nessas relações com as famílias, no dia a dia com o aluno, com o grupo, com o coordenador, com os monitores, né? O grupo de trabalho, né? E até eu presenciei uma situação, né? Que tem um sistema que é da busca ativa, né? E ele conversando, né? Que temos acompanhamento da secretaria, e aí, né? Ele, quando saiu, né?
a pessoa, né? Aí ele chamou o rapaz da monitoria, né? Da busca ativa, e ele disse, fulano, como é que faz isso? Como é que a gente vê isso? Aí ele estava ali junto, né, com o monitor, aprendendo. Então, assim, é esse construir do dia a dia, né? Colaborativo, né? E bem Colaborativo colaborativo. nas relações, né? E que essa aprendizagem, ela é constante, a cada momento, a cada pessoa, e até assim a gente vendo em alguns aspectos assim, né, eu percebendo que os desafios que eles têm é o que mais colabora para essa aprendizagem. Eu ia dizer bem rapidinho, tá? Para fechar. Eu tenho um instrumento que eu fiz de aprendizagem organizacional, que é um instrumento validado, internacional, e que um dos itens, tá? Um dos fatores é enfrentamento de situação adversa, tá? Então, diálogo, enfrentamento de situação adversa, todos esses fatores aí, Sandra, são motivos de aprendizagem. A gente validou aqui num ramo metalúrgico, né, com gestores. Então, é isso aí mesmo que você está falando. Gente, eu vou ter que cortar o papo, tá bom, né? Daniela, infelizmente, nem vou precisar deixar você responder a última pergunta para a gente, né? Aí já extrapolou um pouquinho o horário, tá? E a Ana tá aqui para controlar a gente no horário, né, Ana? Já lembrou no início. Isso, eu tenho Tá? que sair também para outra Não. sessão Acho que que vai começar. todos temos, né, para começar na outra. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Obrigada a você, Tá foi bom. Tchau. ótimo. Até logo, Parabéns Gratidão. a todos. Não esqueçam de avaliar a sessão, tá bom? Tá. Tchau, Tá tchau, bom, gente. obrigada, professor. Obrigada. Obrigada.